Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje vamos falar sobre problemas de visão e acidentes de trânsito. Eu recebo agora Flávio Adura, ele é diretor científico da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. E o senhor José Beniz Neto, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Senhores Flávio Adura e José Beniz Neto, muito obrigado por terem vindo ao programa Cidadania. Sejam bem-vindos. Agradecendo o convite, saúdo a todos que nos acompanham, o jornalista Marcelo e o meu colega, Dr. José Neto, presidente do nosso querido Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Agradeço muito a audiência de todos e a presença aqui do senhor Flávio Adura e do Marcelo Campos, onde teremos a oportunidade de debater sobre esse tema tão palpitante e interessante para a nossa população. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos pela presença dos dois, em nome de toda a equipe da TV Senado. Eu vou começar fazendo um panorama do trânsito brasileiro, da questão principalmente relacionada aos acidentes, especialmente no que diz respeito aos problemas de visão. Nós temos alguns dados. Primeiro, as mortes causadas por acidentes do trânsito são a terceira maior causa de mortes no Brasil. Desses acidentes, cerca de 90% são resultados de falhas humanas, muitas delas relacionadas a problemas de saúde e de problemas de visão. Gostaria que o senhor Flávio comentasse esse panorama para a gente e se temos números sobre os impactos dos problemas de visão nesse número tão elevado de acidentes no trânsito. Perfeito. De fato, o sinistro de trânsito. Marcelo, como de uns 15 dias para cá, a Associação Brasileira de Normas Técnicas atendeu uma reivindicação antiga da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, para mudar o nome do acidente. O acidente de trânsito dá a noção que é alguma coisa que não poderia ser evitada, que foi casual e que não é verdade. Todo acidente pode e deve ser evitado. E o nome foi mudado para sinistro de trânsito. Ainda tenho dificuldade de lidar com isso, mas eu particularmente vou falar em sinistro de trânsito. É um grave problema de saúde pública no mundo, mas no Brasil ele é epidêmico. É o quarto país em que se mais morre no trânsito. A cada ano no Brasil, no último ano, 32 mil mortes, 180 mil internações só na rede do SUS e cerca de 45 mil sequelados, muitos deles cadeirantes. Então, realmente, não tem vacina, diferentemente do Covid. A vacina é prevenção. 12% dos acidentes, dos sinistros fatais, são devido às doenças orgânicas do motorista. E aí a gente envolve cardiopatia, crises convulsivas, apneia do sono, hipoglicemia, mas a parte da visão é muito importante. Cerca de mais de 90% das informações enviadas ao cérebro para dirigir provém da visão. Todas as manobras no trânsito requerem a visão e nada poderá substituir. Então, as doenças da visão são realmente causas importantes dos sinistros de trânsito. Só que não basta apenas enxergar, tem que ver, interpretar no cérebro o que está vendo e ter uma reação neuromuscular nos comandos do veículo. Então, existe toda uma avaliação global, mas com avaliação oftalmológica sempre fundamental. É preciso não só estar enxergando, como estar enxergando bem. Senhor José, em relação a esses problemas de visão no trânsito, a pessoa que tem um problema de visão, quando passa pelo exame, isso vai registrado na carteira de motorista. Inclusive, existem algumas classificações diferentes para diferentes tipos de problemas visuais. Eu pergunto, quais são os mais comuns tipos de problema ou de restrição visual
que constam nas carteiras de motoristas dos motoristas brasileiros e quais aqueles que devem ser observados com mais cuidado, que oferecem mais riscos à segurança do trânsito? Então, mais uma vez, obrigado, Marcelo. Respondendo objetivamente a sua pergunta, quais são as restrições visuais mais frequentes na carteira de motorista, nós temos o código A, que é o uso de lentes corretoras. Lentes corretoras quer dizer, ou corretivas, quer dizer o uso de óculos ou lentes de contato. Como que nós chamamos isso em oftalmologia? São as ametropias. O que é? Metropia é a medida correta do grau de visão que a pessoa tem em relação à sua correção visual por óculos ou lente de contato. A ametropia é a pessoa que não tem aquela visão, que não tem a correção adequada para atingir a visão essencial, a visão boa que o Flávio também falou. Muito bem, Flávio, eu achei as suas palavras perfeitas. Não basta apenas a pessoa ver o que ele precisa ver, ele também tem que interpretar. Então, muitas vezes as pessoas falam, doutor, se começa a ficar de noite, está chovendo, eu não consigo ver nada. Bom, isso vai muito, infelizmente nós temos que falar aqui, da má sinalização de muitas de nossas estradas, então as pessoas não veem mesmo, porque tem uma pista de asfalto preta ali na frente, ou cinza, e onde ela deveria ter uma faixa central pintada, as faixas laterais pintadas e as placas de sinalização, se não novas, pelo menos no estado de conservação razoável para que ela possa se orientar. Então, aí entra o que o Flávio muito bem disse. A pessoa está com a visão, às vezes, perfeita, mas ela não interpreta porque o que precisa para ela ver nas laterais ou mesmo no campo visual central, ela não está vendo, ela não tem informação. E aí vai um outro fato que eu queria complementar, Flávio, que é o estado emocional da pessoa. Tem pessoa que consegue se manter firme no volante com aquele estado emocional, olha, aqui não está bem sinalizado, mas eu sei que ali eu vou em frente. E outra pessoa não, às vezes ela emocionalmente, ela não é tão tarimbada no volante, porque isso existe sim. Às vezes é mais insegura, né? Todos têm a carteira de motorista, mas uns têm uma experiência maior, é igual um cirurgião inicial, um cirurgião que tem 10 anos de experiência. Então, você tem isso que você disse, a insegurança. Então, a insegurança aliada à má sinalização e às condições climáticas e de luz, então, vira realmente um problema, se torna um problema muito sério. Mas a sua pergunta objetiva é isso, a categoria A. Nós temos também o código Z, que fala sobre a monocularidade. Então, nós temos códigos, eu estou com eles aqui na minha frente, de A a Z, que são várias restrições que são mencionadas na carteira de habilitação, que todos têm. Não é o tipo de motorista, os códigos de restrição, são 2 campos diferentes na CNH. Então, em oftalmologia, os principais são o A, que é uso de lentes corretoras obrigatórias, e o Z, que é o da monocularidade. Dentro dessa, já aproveitando, até pegando um gancho, a questão da sinalização foi muito bem colocada, porque realmente esse é um problema grave que nós temos em várias estradas e também em cidades do Brasil, e que afeta, além da segurança do trânsito, claro que eu acho que é o principal, afeta inclusive o nosso turismo. Por incrível que pareça, esse é um dos pontos apontados como uma das falhas que inibem o turismo no Brasil. Mas eu vou ficar nesse campo para falar da nossa parte de legislação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 5.903, de 1997, recentemente modificado pela Lei 14.071, de 2020, tem dentro das suas regras aquelas que tratam especificamente da questão dos problemas visuais. Então, as pessoas que têm o código A ou o código Z, elas precisam seguir algumas regras. Daí eu pergunto, Flávio, quais são essas regras e o que acontece quando a pessoa não segue, por exemplo, dirigir sem óculos quando a carteira de motorista indica o código A, que ela deveria estar usando óculos ou lente de contato para correção visual. O que
diz a lei e quais seriam as punições para as pessoas que não seguem essas regras? Perfeito. Marcelo, você foi muito feliz, você não falou no novo código, não existe um novo código. Existe uma nova lei, 14.071, que modificou a lei que instituiu o código e modificou alguns aspectos. Alguns para melhor. Alguns a gente pode até discutir, que talvez não seriam melhor a ser colocado no código nesse momento, né? Mas em relação às restrições, né? Então, as restrições, elas não estão no código. As restrições estão no anexo da resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é a resolução 425 de 2012. Já tem 8 anos, vai ter modificação agora. Então, ela coloca uma tabela, é o anexo 15, que vai de A até Z, agora estão tirando, tem só de A até X, né? E na parte oftalmológica, como falou o doutor José, a mais utilizada é a restrição codificada pela letra A, é assim que sai na carteira, obrigatório uso de lentes corretivas, podendo ser óculos ou lentes de contato. O doutor José também lembrou da visão monocular, e tem também, depois seria interessante até a gente escutar a opinião do doutor José, que tem uma restrição que também é bastante utilizada, que é a restrição 1, vedado dirigir após o pôr do sol, né? Então, o doutor José é o nosso mestre que vai dizer aquelas patologias que essas pessoas, esses motoristas têm, que têm dificuldade de dirigir à noite, né? Então, ele vai poder se habilitar, só que ele não pode dirigir após o pôr do sol. Agora, voltando ao Código do Trânsito, está na carteira de motorista, obrigatório usar lentes corretivas. Eles não estão usando nem lente de contato, nem infração gravíssima. Infração gravíssima. 7 pontos na carteira, o veículo fica retido até que tenha um outro condutor que esteja devidamente habilitado. Então, a importância que o código deu para as condições que são colocadas nas carteiras codificadas, e a mais frequente, a mais prevalente, é obrigatório o uso de lentes corretivas. Eu queria continuar um pouco ainda nessa parte do Código de Trânsito Brasileiro e em referência às modificações que passaram a vigorar há alguns dias, ainda agora no ano de 2021, pela 14.071, pela lei que modificou o Código de Trânsito Brasileiro. Daí eu pergunto, doutor José Beniz, no caso de renovação de carteira para pessoas com menos de 50 anos de idade, o prazo era a cada 5 anos, agora esse prazo a cada 10 anos. E um dos problemas apontados pelas pesquisas que tratam do assunto específico de problemas de visão e acidentes de trânsito, no caso brasileiro, que muita gente deixa para fazer o seu exame de vista quando está perto de fazer a renovação da carteira. Agora, de 5 anos, passa para 10. Então, as pessoas que têm esse hábito podem passar até mais tempo sem fazer os exames de rotina. Eu pergunto, o que pode modificar, especialmente para as pessoas que já têm algum tipo de restrição visual, e qual seria a periodicidade adequada para qualquer motorista fazer exame de vista para saber se está tudo ok com relação à sua visão, especialmente com esse olhar para a segurança de trânsito, que vale sempre lembrar, não é só para o motorista, a segurança do trânsito é para todo mundo. Com certeza, a periodicidade do exame oftalmológico, especialmente para aquelas pessoas que têm já algum tipo de problema visual, é extremamente importante. Nós, oftalmologistas, os médicos oftalmologistas, recomendamos que essa periodicidade seja anual para quem tem algum problema de grau na vista, problema de uso de óculos ou lentes de contato, ou seja, lentes corretoras. Que essa periodicidade seja anual, porque você está sempre checando se o seu grau mudou alguma coisa. Tá, claro que todos nós sabemos que isso aí é mais para o conforto da pessoa, o conforto de leitura, por exemplo, um esforço visual nas telas de computador, tablets, celulares. Esta checagem anual é extremamente importante, porque a pessoa vai ficar também com aquela noção de conforto
visual, tanto para assistir uma televisão como para leitura. É claro que o grau, vamos usar essa palavra grau mesmo, porque é o mais popular, o grau da pessoa de visão, ele não muda com essa frequência, a não ser que haja um problema abrupto, um acidente ou uma doença que causou essa mudança intempestivamente. Mas aí a pessoa vai sentir, e ele mesmo, tendo um senso de responsabilidade, de cidadania, como nós estamos tratando aqui de cidadania, vai procurar essa mudança. Mas você disse que talvez seja do ser humano, talvez mais um pouco da nossa população latina, de deixar para a última hora fazer as coisas, não queremos imputar esse descaso à condição de ser latino de forma alguma, mas como nós estamos no Brasil, nós estamos analisando, como você bem disse, a população brasileira que deixa para fazer um exame, muitas vezes, à porta de ter a sua carteira para ser renovada. Então, realmente, esse prazo dilatado, ele pode trazer problemas que surgem, no caso, por exemplo, uma pessoa de idade, catarata, em 5 anos, será que uma catarata não mudou? Com certeza ela pode mudar, sim. Então, naquele senso de cidadania, a pessoa deve procurar o seu oftalmologista para checar. Mas, então, assim, o ideal é que se a pessoa fizesse um exame anualmente, agora nós não vamos pôr CNHs renovadas anualmente sem um motivo justificável, né? Existiam casos até para isso. Mas, então, o exame, o que é importante dizer, quem tem a anotação A na sua carteira, ele deve fazer o exame com o seu médico oftalmologista anualmente. Uma questão... Sim, pode falar. Eu posso fazer uma pergunta para o Flávio? Todos os claro. batem aqui, e você, inclusive, tem a anotação da após o pôr do sol, tem pessoas que têm cegueira noturna, e que é o código U, que a pessoa não pode dirigir após o pôr do sol, ou também pessoas que têm problema, a diminuição do campo visual à noite, e também o código V, que é motociclistas com viseira protetora, quem tem problema de campo visual, a viseira tem que ter um pouco mais de amplitude. Então, esses são os códigos mais comuns em relação ao problema de visão. Agora, você disse, Flávio, a pergunta que eu tenho para você, que iria até o código X. No novo código, a letra Z, ela foi excluída, que é da monocularidade, porque eu tenho uma anotação aqui que realmente vai só até o X, mas eu tenho nas minhas anotações de oftalmologista, que eu sigo como profissional para dar esses laudos, quando me pedem, ainda o código Z. O que você me diz? Perfeito, doutor José. Isso não está no código. O que dispõe sobre o exame é a resolução do CONTRAN 425, onde vai essa tabela. Desde 2012, ela foi modificada, e agora vai de A até X. Não existe mais o Z, a visão monocular, assim como não existe mais o Y, que era deficiência auditiva, e foi eliminado também a restrição obrigatória no uso de capacete com viseira sem limitação no campo visual, que é a restrição V, porque essa tabela, antes, o capacete não era normatizado. Depois disso, o Inmetro normatizou o capacete. Hoje, todo capacete que é aprovado pelo Inmetro, e tem que ser obrigatório ter o selo de Inmetro no capacete, não pode ter limitação de campo visual. Então, também a restrição U foi eliminada. A U permanece. Exatamente. Está ótimo. Bom, obrigado pela atualização. Claro que isso aí. O programa Cidadania trazendo a atualização das informações de trânsito aqui em tempo real. Eu fico muito feliz com esse diálogo que os convidados também perguntando entre si. E reforço a ideia do cidadania, o senhor José colocou a questão da cidadania em relação ao trânsito, e o propósito desse programa é justamente aproximar a sociedade brasileira do poder público, especialmente do Congresso Nacional e, claro, mais especificamente do Senado Federal. É uma forma da gente falar sobre a legislação do ponto de vista da população e não apenas da forma mais técnica da legislação que é produzida aqui
no Senado Federal. Agora, já que a gente está trazendo essa entrevista, essas informações para a população, para as pessoas que dirigem, vamos falar um pouco para motoristas de aplicativos, motorista de ônibus, seja o ônibus urbano, seja interurbano ou interestaduais, e motoristas de caminhões também. Quer dizer, as pessoas que precisam passar mais tempo dirigindo. Quais são as dicas para que a fadiga, o cansaço visual não se torne um risco? O que as pessoas devem fazer para cuidar da visão, cuidar desse aspecto que traz tantos elementos importantes para a concentração, como foi colocado no início da entrevista? Quais são as dicas para manter a boa saúde dos olhos para quem precisa dirigir por muito tempo? Inclusive, claro, para os motoristas que pegam estrada, mas especialmente para os nossos condutores e condutoras profissionais, que eu citei na pergunta. Eu vou deixar essa pergunta aberta para os dois, a gente tem mais 4 minutos de entrevista, cada um pode apresentar algumas dicas breves para essa questão que eu coloquei. Eu vou tentar ser breve, então, para dar a chance do senhor Flávio também responder. Claro. A primeira dica e mais importante, nós já respondemos na pergunta anterior, é ter a sua correção visual adequada. Então, com isso, visitar periodicamente o seu médico oftalmologista para que aquele meio grau de astigmatismo ou 0,75 grau de miopia, que pode passar para 1, para que ele esteja corrigido adequadamente, porque isso não está previsto para você ter a sua correção visual, a sua correção de CNH com 10 ou 5 anos. Quer dizer, você como cidadão não deve esperar aquilo e achar que está tudo bem. Tudo bem, você está enxergando, mas a visão adequada que você, Marcelo, mencionou, aquela visão gostosa, confortável, ela é tida com o grau adequado. E isso pode mudar a cada ano, a cada 2 anos. Então, essa é a primeira dica. Segunda, quando nós estamos atentos a alguma coisa, nós piscamos menos. E, ao piscar menos, nós lubrificamos menos a nossa superfície ocular. Então, você carregar consigo sempre um colírio lubrificante, que ele não é um colírio de prescrição médica na maioria das vezes, mas se você tem um oftalmologista, ele pode te indicar o mais adequado para você. E, obviamente, não pingar dirigindo, né? Claro que não. Claro. Estaciona seu carro na lateral, pinga o colírio quando você sente que está tendo aquela fadiga, porque você melhora a lubrificação ocular. Então, pessoas que têm também a evaporação da lágrima um pouco mais adequada, tentar ter dentro do carro algum tipo de umidificador, porque o ar-condicionado resseca o ambiente, isso também é uma dica importante. Usar filtros solares adequados e descansar quando você se sente cansado. Descansar. Dá uma paradinha, né? Da mesma forma que a leitura, nós devemos dar um pequeno descanso, na sua direção também, você estaciona numa área permitida, num posto, numa área de descanso, descansa ali 5, 10, 15 minutos e prossegue a viagem. E segue a viagem. Seu Flávio, a gente tem mais 2 minutinhos para concluir. O senhor pode trazer aqui também as suas dicas? Eu não posso deixar de trazer uma contribuição também claro. Em relação aos 10 anos que a nova lei que alterou o Código, né? Essa nova lei conferiu a possibilidade do médico de tráfego, que é o médico agora que é o responsável pelo exame, ele pode diminuir o prazo de validade a critério médico. Então, se existir uma patologia que justifique uma patologia progressiva, ele pode abreviar esse longo intervalo de 10 anos. E a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego vai entrar em contato com o CBO, como já fizemos outras vezes, né? Para que trabalhemos juntos naquelas patologias que justifiquem cientificamente, com evidências, uma redução do prazo de validade. Em breve, procuraremos o CBO. O doutor José Neto, como especialista, que é auto-especialista, ele já explicou as coisas importantes para o profissional. Alguns aspectos da medicina do tráfego. Um cidadão motorista que dirige carro de passeio. Estatisticamente, ele dirige 250 horas ano. Um profissional
3.000 horas ano. Então, veja a exposição muito maior. Além disso, ele também convive com a poluição ambiental. Essa poluição ambiental dos gases emitidos pela nossa frota veicular, né, acabam também afetando os olhos, né, merecendo esses cuidados que o doutor José Neto falou. E agravados hoje pelos usos do ar-condicionado, que resseca o ar. Então, aquelas recomendações de pingar aquele colírio com o veículo parado, né, a cada 2 horas, são muito bem recomendadas. Bom, eu quero completar uma questão bem importante, que, com todas essas dicas, especialmente aqui eu vou dirigir a palavra às motoristas e motoristas, condutoras e condutores profissionais do nosso país, que estão muito mais expostos aos riscos de trânsito e que são tão importantes para a sociedade. Procurem um oftalmologista. Confiem no especialista. Não adianta achar que você está enxergando bem. Quem sabe se a sua visão está realmente boa e apta para o trânsito é o especialista, no caso, os oftalmologistas. Senhor José Neto e senhor Flávio Adura, muito obrigado pela presença de vocês no programa Cidadania, obrigado pelo tempo de cada um. Eu que agradeço, Marcelo, e talvez a sua dica de procurar o médico oftalmologista periodicamente seja a mais importante de todas em termos da proteção visual. Foi um prazer estar aqui na TV Senado, participando dessa discussão sobre a melhor forma de ter a sua boa acuidade visual permitida para o trânsito e que seja preservada. Obrigado pela companhia, senhor Flávio. Obrigado. Também agradeço muito essa oportunidade de dividir essa live com o CBO, né? A missão do médico de tráfego é preservar vidas no asfalto, realizando o exame. E a visão é um fator decisivo para sinistro de trânsito. A visão, temos que cuidar dela sempre. A visão é a primeira coisa, os olhos são as primeiras coisas quando as pessoas se encontram que olham. Sim, desculpe cortar, seu Flávio, por causa do nosso tempo, que está realmente encerrando. Eu vou só completar, e é isso. Sigam as orientações médicas e oftalmológicas. Isso. Eu agradeço mais uma vez a presença dos dois. Agradeço também a todas as pessoas que assistiram a essa entrevista do Cidadania. O programa fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo Cidadania.